Capítulo 3 Caminhos internos. E os filhos dela lutavam em seu ventre. Então ela indagou: Por que estou eu assim? E foi consultar-se com o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações nascem em teu ventre, e 2 povos se dividirão de tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, versículos 22 e 23. A dualidade é uma condição inerente à vida. Tudo o que existe é dualizado. O homem é uma criatura dual, com princípios contrários incorporados à sua natureza. Ele guerreia dentro de si e apresenta atitudes que são antagônicas à vida. Este conflito é a eterna empreitada, a guerra no céu, a luta incessante do mais novo, a imaginação do homem tentando afirmar sua supremacia sobre o homem mais velho, o homem dos sentidos. Entretanto, muitos dos que são os primeiros serão os últimos, e muitos dos que são os últimos serão os primeiros. Mateus 19, versículo 30. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias de sandálias não sou digno de desamarrar. João 1, versículo 27. Assim, não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural. Depois dele, então, é que veio o espiritual. 1 Coríntios 15, versículo 47. O homem começa a despertar para a imaginação no momento em que ele sente a presença do outro ser em si mesmo. Em suas entranhas se encarnam nações gêmeas, raças rivais desde o seu nascimento. Uma, o domínio deve ganhar, e o mais jovem sobre o mais velho reinar. Existem 2 linhas distintas de pensamento, ou perspectivas do mundo que cada homem possui. A Bíblia se refere a estes 2 aspectos como o natural e o espiritual. Ora, o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são tolices. Na verdade, ele nem mesmo pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2, versículo 14. O corpo interno do homem é tão real no mundo subjetivo da experiência quanto o seu corpo físico externo é real no mundo das realidades externas. Mas o corpo interno expressa a parte mais fundamental da realidade no mundo da experiência subjetiva. Este corpo interno existente do homem deve ser exercitado e dirigido conscientemente, o mundo interior dos pensamentos e dos sentimentos, ao qual o corpo interno está sintonizado, possui a sua própria estrutura real e existe em seu próprio âmbito infinito. Existem 2 tipos de movimento, o que está de acordo com o corpo interno e o que está de acordo com o corpo externo. O movimento que está de acordo com o corpo interno é causal, enquanto o movimento externo é compulsório. O movimento interno determina o externo, que é vinculado a ele, o que cria fora um movimento semelhante ao interno. O movimento interno é a força através da qual todos os eventos são trazidos à existência. O movimento externo está sujeito à compulsão aplicada a ele pelo movimento do corpo interno. Todas as vezes que as ações do corpo interno correspondem às ações as quais o corpo externo realiza para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. Construa mentalmente um drama que implique que o seu desejo está realizado, e faça-o de forma que envolva os movimentos do seu ser e mobilize o seu ser físico exterior. Faça exatamente como se você estivesse indo tirar um cochilo e inicie uma ação predeterminada na sua imaginação. Uma representação vívida de uma ação é o início desta ação. Então, como se você estivesse adormecido, conscientemente imagine-se em cena. A extensão do sono não é importante. Uma soneca é suficiente, mas trazer a ação ao sono condensa fantasia em fato.
No primeiro momento, seus pensamentos podem parecer como ovelhas desgarradas, que não têm nenhum pastor. Não se desespere. Se tua atenção se desviar 70 vezes 7 vezes, traga-a de volta 70 vezes 7 vezes ao seu curso predeterminado, até que de exaustão ela siga o caminho apontado. A viagem interior nunca deve estar sem direção. Quando você pegar a estrada para o seu interior, isto é o que você precisa fazer antes de você começar mentalmente. Vá para o prêmio que você já visualizou e aceitou. Em The Road to Xanadu, o professor John Livingston Lewis disse: há muito tempo eu tive a sensação de que esse estudo havia se transformado em uma convicção que fantasia e imaginação não são dois poderes, mas apenas um. A real distinção que existe entre elas não está nos objetos que elas operam, mas sim no grau de intensidade do seu poder operante. Trabalhando em uma frequência mais alta, a energia imaginativa ajusta e transmuta. Quando nivelada a uma frequência mais branda, a mesma energia se envolve e se junta a estas imagens, que, no âmbito final, indissoluvelmente, se fundem em uma só. A fantasia molda, a imaginação funde. Aqui está uma explicação prática desta teoria. Há um ano atrás, uma garota cega que vive na cidade de São Francisco viu-se confrontada com um problema de transporte. Uma mudança nas rotas de ônibus a obrigou a tomar 3 conduções entre a sua casa e o seu trabalho. Isso prolongou a sua viagem, que era de 15 minutos, para 2 horas e 15 minutos. Ela pensou seriamente a respeito deste problema e veio à conclusão de que um carro seria a solução. Ela sabia que ela não poderia dirigir um carro, mas sentia que ela poderia ser conduzida em um. Colocando essa teoria à prova, que sempre que as ações do seu interior corresponderem às ações do exterior, o seu eu físico apaziguará o seu desejo, e o seu desejo se realizará. Ela disse a si mesma: eu sentarei aqui e imaginarei que estou sendo levada para o meu trabalho. Sentada em sua sala de estar, ela começou a imaginar-se sentada em um carro. Ela sentia o ritmo do motor, ela imaginou sentir o cheiro de gasolina, sentia o movimento do carro, tocava a manga da jaqueta do motorista e sentia que o motorista era um homem. Ela sentia o carro parar e, dirigindo ao seu companheiro, dizia: obrigado, senhor. Ao que ele respondia: o prazer é todo meu. Então ela saía do carro e ouvia-o bater a porta ao fechá-la. Ela me disse que ela centrava a sua imaginação em estar em um carro e, embora cega, ela via a cidade em sua viagem imaginária. Ela não pensava em ter uma carona. Ela pensava estar na carona e em tudo o que lhe era implícito. Este passeio controlado e subjetivamente dirigido elevou a sua imaginação ao seu pleno potencial. Ela manteve o seu propósito, mesmo sem antes saber que havia uma consistência intencional em sua ação interior. Nestas viagens mentais, uma continuidade emocional deve ser sustentada. A emoção do desejo realizado. Expectativa e desejo unidos intensamente se transformam de um estado mental em uma ação física. O seu eu interior se move melhor ao longo do percurso pré-determinado quando as suas emoções colaboram. O interior deve ser colocado para fora, e ele é colocado para fora através de grandes pensamentos e sacadas de ganho pessoal. Devemos ter prazer em nossas ações. Por 2 dias seguidos, essa jovem cega pegou sua carona imaginária, dando-lhe toda a alegria e o sentimento de realidade vivida. Poucas horas depois de sua segunda carona imaginária, uma amiga lhe falou de uma história que saiu no Jornal da Tarde. Era a história de um homem que ajudava pessoas cegas. A garota cega ligou para ele e lhe contou seu problema. No dia seguinte, voltando para casa, esse homem parou num bar. E enquanto estava lá,
sentiu o desejo de compartilhar a história da menina cega ao seu amigo, dono do bar. Um total estranho, ao ouvir a história, se ofereceu para levar a garota cega para casa, todos os dias. Então, o homem que contou a história disse: "Se você a levar para casa, eu a levo para o trabalho." Isso aconteceu há mais de um ano, e desde aquele dia, esta garota cega tem sido levada e buscada em seu emprego por esses dois senhores. Agora, em vez de gastar 2 horas e 15 minutos em 3 ônibus, ela chega em seu escritório em menos de 15 minutos. E no primeiro dia de sua carona ao trabalho, ela virou-se para o homem samaritano e disse: "Obrigado, Senhor." E ele respondeu: "O prazer é todo meu." Assim, os objetos de sua imaginação foram para ela realidades, as quais as manifestações físicas foram apenas testemunhas. O princípio definitivamente avivado foi a carona imaginária. Seu sucesso pode ter sido uma surpresa apenas para aqueles que não sabiam das suas viagens internas. Ela mentalmente viu o mundo pela perspectiva destas caronas imaginativas, com tal clareza de visão que cada aspecto da cidade tomou identidade. Estes movimentos internos produzem movimentos externos correspondentes. Esta é a lei que opera sobre todos os aspectos físicos. Quem pratica estes exercícios de biolocação irá desenvolver poderes incomuns de concentração e quiescência, e inevitavelmente irá conseguir despertar a consciência e tomar a dimensão do grande mundo interior. Envolvendo-se inteiramente, vendo a cidade a partir do sentimento de seu pedido atendido, ela alcançou o estado desejado e concedeu a si mesma aquilo que os homens que não despertaram pedem a Deus. Para realizar o seu desejo, uma ação deve começar em sua imaginação, além das evidências dos sentidos, envolvendo o movimento de seu eu interior, implicando na realização de seu desejo. Sempre que uma ação do eu exterior for dada e apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. O movimento de cada objeto visível é causado não pelas coisas externas ao seu corpo, mas por aquilo que está dentro dele, que as operam de dentro para fora. Esta viagem acontece em si mesmo. Você viaja ao longo das rodovias do mundo interior. Sem o movimento interno, é impossível realizar coisa alguma. A ação interna é a sensação introvertida. Se você for mentalmente construir um drama que implique em você realizar o seu objetivo, feche os olhos e leve os seus pensamentos para dentro, centrando a sua imaginação o tempo inteiro nesta ação predeterminada. E participe desta ação, e você se tornará um ser autodeterminado. A ação interna ordena todas as coisas de acordo com a sua própria natureza. Experimente-a e veja que um ideal desejado, uma vez formulado, é possível, pois somente através deste processo de experiência você pode descobrir suas potencialidades. É assim que este princípio criativo é realizado. Assim, a chave para uma vida propositada é centralizar sua imaginação na ação e no sentimento do desejo realizado, com tal consciência e tal sensibilidade que você gera e experimenta o movimento no mundo interior. Ideias somente se tornarão ações se elas forem sentidas, se elas despertarem um movimento interior. O movimento interno é condicionado à automotivação e o movimento externo pela compulsão. Todo lugar que pisares, com a sola dos teus pés eu te darei. Josué 1, versículo 3. E lembre-se, o Senhor teu Deus, que está no meio de ti, é poderoso. Sofonias 3, versículo 17.